Reis, capítulo de número 7, nós vamos ler apenas o versículo 3. Louvado seja o Senhor. Vai dizer assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? É uma pergunta que eles se fazem ali. Nós vemos aqui nesse texto um cenário. Nós vemos aqui nesse texto um cenário onde o povo de Israel, Samaria, aqui eram os samaritanos nessa situação aqui, eles se encontravam em um momento muito difícil. Aquele período é conforme nós acabamos de falar agora há pouco, era um período de grande caos em Samaria. Por quê? Porque foi pouco tempo após Deus usar Eliseu para poder cegar os exércitos assírios, porque tudo o que os exércitos, o comandante lá planejava para invadir lá e tomar, Deus mostrava para Eliseu e dava livramento. E certa ocasião nós conhecemos muito bem, em que Geazi sai da casa onde eles estão para fora e vê o exército sírio sitiando ali aquele local e é tomado pelo medo. Só que de repente, a Bíblia fala que Deus tomou ali o profeta Eliseu e ele pede para que Deus abra os olhos de Geazi. E quando Deus abre os olhos de Geazi, a Bíblia vai dizer que Geazi começa a ver uma multidão de cavaleiros de fogo em favor de Eliseu e Geazi. E naquele momento, o profeta determina que a cegueira que estava no seu servo, que passe e tome e segue o exército sírio. E eles dois passaram pelo meio daquele exército e eles não os viram, não os perceberam. E daquele momento ali em diante, a Síria bola um plano. A cidade de Samaria tinha uma porta. Uma só porta. Eles poderiam entrar em Samaria e tentar destruir tudo. E tentar acabar com tudo. Mas eles temiam o homem de Deus que estava ali. Eles temiam Eliseu porque Deus usava Eliseu. Deus era com ele. E aí, eles bolaram um plano. Ele só tem uma porta. Então vamos montar um acampamento aqui perto da porta. Ninguém entra em Samaria e ninguém sai de Samaria. E daquele momento em diante, todos os recursos que Samaria tinha foram se esgotando. Foram se esgotando cada dia mais. E ia acabando a comida, ia faltando
a água já ia ficando escassa. O mantimento já não tinha mais como ir fora para comprar, para trazer para dentro de casa. E começa uma questão que nós temos, que existe hoje na economia mundial, que é assim: quando algo é a lei da oferta e da procura, né? Que quando algo está em abundância, o preço é baixo, mas quando está em falta, é elevado o preço. Samaria chegou a um caos, a um estado de fome tão terrível, tão grande, que na minha tradução lá no capítulo 6, vai dizer que chegaram a pegar a cabeça de um jumento, que para nós não tem nenhum valor nutricional, pegar a cabeça de um jumento e leiloar e fazer um leilão. Mas não é só isso. O caos era tão grande, irmão Emerson, em Samaria, que eles chegaram a usar excremento de pombo para temperar a comida. Para ser mais específico, temperar a comida com cocô de pombo. Meu Deus. E o caos foi se instalando cada vez mais sobre Samaria. As coisas ficavam mais difíceis. As mães, tinham mães que matavam seus filhos e cozinhavam para comer. Mas lá no acampamento do inimigo tinha fartura, tinha tudo. E detalhe, a Bíblia diz que tinham aqui 4 leprosos na porta de Samaria. A situação daqueles homens, qual era a situação daqueles homens? Por que eles estavam na porta de Samaria? Nós sabemos que na cultura judaica, o leproso era tido como impuro, ele não podia viver lá dentro. Eles não podiam estar lá dentro, porque eles eram imundos, eles eram impuros. Na lei de Moisés, eles tinham que estar do lado de fora. Agora, olha, irmão Vinícius, a situação desses 4 homens. Nós não podemos entrar em Samaria, porque somos impuros. Nós não podemos ir muito longe, porque senão os assírios nos matam. O que fazer quando não há saída? O que fazer quando o caos se instalou e não tem mais jeito? Aqueles homens, aqueles leprosos, irmão Julei, eles eram tão menosprezados, tão pequenos diante da sociedade, que o exército assírio não quis matá-los. Porque esses aí já vão morrer aí mesmo. Essa doença já vai matar eles aí mesmo. Mistério. O que fazer? E chega um momento
Eu não sei naturalmente, porque espiritualmente nós sabemos. Mas eu não sei a princípio o que fez com que um deles ou todos eles chegassem a pensar em algo. Chegassem a um denominador comum. É o objetivo que Deus nos uniu para nós chegarmos a um denominador comum. Reagir. Não tem nada o que fazer, reaja. Não dá mais, reaja. A situação está difícil, reaja. A fome está instalada, reaja. Não acreditam em mim, reaja. Sou desprezado, reaja. Sou menosprezado, reaja. Fui abandonado, rejeitado, reaja. Há pouco, um dia antes, sem eles saberem, claro, porque eles estavam do lado de fora, o profeta Eliseu vira para o rei e fala: amanhã, a esta mesma hora, haverá a provisão de Deus em Samaria. E tinha um capitão a qual o rei se apoiava nele, que era o braço direito do rei. E esse capitão duvidou. Eliseu virou para ele e falou assim: você vai ver, mas você não vai comer porque você duvidou. Você não vai experimentar dessa provisão de Deus. E aí, nesse dia, os 4 leprosos, eles fazem uma pergunta entre eles: espera aí, se a gente entrar para Samaria, vamos morrer de fome. Nós vamos morrer de fome lá dentro. Primeiro que eles não eram aceitos dentro da cidade. Se eles fossem ficar lá no pé do portão, ninguém sabe quem era. Acho que estava uma briga entre a doença e a fome, disputando a morte deles, quem ia tirar a vida deles. Se eles pudessem ver, acho que havia uma briga ali, os dois disputando no tapa ali para ver quem ia matar os 4. Mas também existe uma situação de caos tão extremo que é como se a própria morte fugisse do homem. Às vezes a pessoa chega a uma situação, a um estágio tão terrível, que ela deseja morrer e não morre. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles 4 homens, eles disseram assim: então, vamos nos dirigir ao acampamento dos inimigos. Lá eles têm comida. Se eles nos deixar viver, viveremos. Se eles nos matar, morreremos. Aí aqui nós já vamos morrer mesmo. Corre pro morro, corre pro mar. Entendeu? Então, eles resolveram o quê? Reagir. Só que na perspectiva, eles fizeram aquilo na perspectiva humana. Eles fizeram aquilo para reagir
por si mesmos. Não, vamos nós 4 lá. Vamos lá. Só que primeiro, irmão, quando você resolve acreditar e reagir, Deus ele passa na tua frente e vai contigo. Segundo lugar, existia uma profecia de Eliseu há um dia antes, e Eliseu tinha crédito, tinha credibilidade com os céus, e Deus falou assim: eu vou usar o improvável para poder fazer acontecer o que Eliseu profetizou ontem. O rei pode até ter esquecido, o capitão pode até ter esquecido, mas o céu não esquece. Eita Jesus! E naquele momento, aqueles 4 homens leprosos, enfermos, resolvem reagir. Talvez um levanta o outro ali, sai cambaleando pela estrada. E de repente, a Bíblia fala, irmão, que eles resolveram ir com medo, né? Certamente. Mas, só que Deus, ele passou na frente deles, porque enquanto eles estavam indo para lá, Deus já estava lá, porque Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus já estava esperando eles lá na frente. E a Bíblia vai dizer que os sírios ali, eles ouviram um grande barulho de carruagem, de cavalo, de grande e tenebroso exército vindo contra eles. E eles chegaram a pensar que os samaritanos haviam alugado o exército do Egito e outros exércitos inimigos deles para vir tudo contra eles. E a Bíblia vai dizer que esse povo saiu levantando e saíram correndo para salvar a sua vida, porque se tinha um temor no coração daqueles 4 leprosos, Deus instalou um temor maior nos inimigos. Eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite, que se ainda há algum temor na sua vida, algum medo na tua vida, tem um medo maior na vida do teu inimigo, porque Deus, ele passou à tua frente, e quando você chegar lá, ele já está com a tua vitória nas mãos, em nome de Jesus. E naquele momento, a Bíblia vai dizer que quando eles chegaram no acampamento, eles tomaram logo um susto, porque eles chegaram lá, o acampamento estava vazio. E cheio de comida. Estava vazio de homem e de mulher, mas estava cheio de comida, cheio de ouro, cheio de prata, entendeu? Além de comer, de encher a barriga, ainda sair de lá rico, para a honra e glória do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que eles se fartaram, se pegaram ali uma grande quantidade ali de ouro, de prata, que eles podiam carregar, mas naquele momento, Deus usou eles para se lembrar do rei e dos demais samaritanos, dos seus irmãos que estavam em Samaria passando fome.
E a Bíblia vai dizer que eles foram até lá. Agora eu já vejo 4 leprosos assim, sabe? Agora eles estavam era pesado de tanta comida, sabe? De ouro. Mas agora eles começam a correr rumo a Samaria e eles voltam para poder anunciar ao rei. E em nome de Jesus, através da vida de 4 improváveis, através da vida do menor grupo de improváveis, de pessoas desprezadas, Deus fez com que a profecia do profeta se cumprisse, e Deus levou provisão, mantimento sobre a cidade de Samaria, em nome de Jesus. Então, eu estou buscando lá no plano, irmão. Então, quando Deus ele tem um projeto na minha e na tua vida, Deus ele te faz chegar até lá. Mas quando você chegar lá, lembre-se dos seus irmãos que ficaram lá atrás. Essa semana a Nina me mostrou uma frase. Ela leu, não sei se foi no status de alguém, ela leu uma frase que diz assim, mais ou menos assim: às vezes você ajuda o passarinho a voar, e quando ele consegue, ele faz cocô na sua cabeça. Meu Deus. Essa é forte, viu? Ingratidão. Que nós nunca venhamos esquecer todos os milagres que Jesus levantou paralítico, que Jesus curou enfermo. Qual foi a frase? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Porque quando ele tomar o leito, não esquecer de onde Deus o tirou. E os 10 leprosos também, né, pastor? Só voltou, né? Um ex-leproso, né, voltou. 10, só um Voltou para agradecer. Ou seja, os 10 fizeram cocô na cabeça. Os 10 passarinhos, né? Brincadeiras à parte, né? Mas que nós venhamos ter sempre em nosso coração a essência da gratidão, porque Deus, ele vai mudar esse quadro da nossa história, ele vai mudar a nossa vida, mas nós devemos olhar e ver quem Deus usou para nos sustentar aqui, para nos dar a base, para orar juntamente conosco na madrugada, para passar frio aqui conosco na madrugada, para buscar, para orar, para interceder pela tua vida, para te explicar, para te ensinar, te motivar quando você está sentindo-se fraco, que isso é normal na vida de todo mundo. Que nós venhamos nos lembrar. A Bíblia diz: se nós não amarmos o nosso irmão que nós vemos, como vamos amar a Deus que não vemos? Sabe o que Deus também quer dizer com esse texto? Deus também quer dizer com esse texto que se nós não formos gratos àquele a quem Ele usou para nos abençoar, como nós vamos ser gratos a Deus? Porque Deus quer abençoar a vida de quem Ele usou para te abençoar também, quer recompensar Ele, e Ele quer te usar agora para recompensar a vida daquele primeiro. A igreja é comparado, nós somos comparados a ramos da videira
verdadeira, que é Jesus. E esses ramos produzem frutos que geram a igreja. Como é que é o fruto da uva? É um cacho, várias uvinhas ali, uma encostada na outra ali, que não passa nem vento entre elas. E que nós venhamos ser assim. Deus nos chamou para ser assim. Aqueles 4 leprosos, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós não estamos leprosos, mas cada um de nós temos uma dificuldade, cada um de nós temos uma deficiência, cada um de nós temos um problema, cada um de nós temos uma diversidade, temos um dilema para vencer, e em nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer juntos, unidos como um cacho de uva, para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Até aqui me permite o Senhor, que Deus ele possa ter falado.